Meus amados irmãos, a paz do Senhor, graças damos ao nosso bondoso Deus por esta oportunidade tão maravilhosa que Ele concede-nos de estarmos aqui neste santuário para buscarmos a presença maravilhosa de nosso Deus e aprendermos mais da Tua santa, bendita e poderosa palavra. Palavra esta que é digna de toda a aceitação, proveitosa para ensinar, redarguir, instruir, exortar e nos preparar para que a cada dia nos tornemos semelhantes a Cristo Jesus, que é a estatura do varão perfeito. Aprove a Deus nos dar a oportunidade de lecionarmos a lição de número 2 deste presente trimestre, que traz a temática até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Esta é a temática trimestral deste trimestre. E essa lição de número 2, ela abordará o seguinte tema: missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. A leitura bíblica em classe, ela está localizada no livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Em seguida, no mesmo livro do Gênesis, capítulo 17, versículo de número 1 ao versículo de número 8. Eu estarei lendo as referências mencionadas e os irmãos acompanhem por gentileza. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Capítulo 17 do livro do Gênesis, versículo 1 em diante. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito, e porei o meu concerto entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti
em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Quantos podem dizer amém? Pai, lhe damos graças esta manhã pela leitura da tua bendita palavra. Continue, Senhor, nos ajudando para que possamos compreender a tua boa, bendita e santa palavra. Traga ao nosso coração edificação, exortação e consolação por meio da exposição da tua palavra, baseada no ensino bíblico nesta lição bíblica dominical. É o que nós lhe pedimos, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos aí atrás estão me ouvindo bem? Amém? Eu estou sentindo o som, pode ser os retornos um pouco fechado, então pode ser que os irmãos tenham dificuldade de nos ouvir. Meus amados, nós estamos diante desta segunda lição, diga-se de passagem, extremamente necessária, extremamente urgente. E quando eu digo necessária, quando eu digo urgente, eu digo de caráter urgentíssimo mesmo, porque este trimestre, até os confins da terra, acende a lanterna vermelha. E quando eu digo acende a lanterna vermelha, fala de emergência, fala de urgência. E a igreja, ela precisa entender que os dias em que estamos vivendo são os últimos dias. É o último momento da igreja de Cristo nesta terra. E este trimestre vem com o objetivo de não apenas nos despertar, de não apenas nos conscientizar, mas também vem com o objetivo de nos chamar à responsabilidade no que diz respeito ao nosso posicionamento diante desta tarefa inadiável, que é a tarefa de se pregar o evangelho a toda a humanidade. E nós somos chamados individualmente a esta responsabilidade. E quando somos chamados a esta responsabilidade urgente, no que diz respeito à realização da obra do Senhor, tanto no aspecto missiológico, quanto no aspecto evangelístico, no que diz respeito a trabalhos locais, precisamos entender que pesa sobre os nossos ombros esta grande responsabilidade. Grande responsabilidade. E esta grande responsabilidade, ela é inadiável. Inadiável. Aí a pergunta que surge é a seguinte: qual tem sido o nosso posicionamento enquanto igreja, enquanto cristãos, individualmente dizendo, no que diz respeito à obra do Senhor? Você escutará estas lições, ouvirá o lecionamento destas lições, e qual será o teu posicionamento diante
deste grito da palavra de Deus a nós, no que diz respeito ao nosso posicionamento, no que diz respeito ao nosso relacionamento com a obra do Senhor. Porque se pensarmos em missões dentro da proposta da lição hoje, parece que isto não é conosco. Parece que isto não é com a gente. Mas nós não podemos assistir tudo isso simplesmente enquanto igreja local e pararmos e pensarmos assim, poxa, existem as missões transculturais, existem os missionários que estão desempenhando este papel na realização destas missões internacionais, transculturais, e eu estou aqui simplesmente assentado no banco da igreja, inerte, sem fazer absolutamente nada, mal orando por estas pessoas que estão realizando missões transculturais. Cristo não nos salvou, não nos chamou para inércia, seja inércia espiritual, seja inércia ministerial. Nós fomos salvos para um propósito. Nós fomos alcançados pela mensagem do Evangelho para um propósito. Agora, precisamos nos posicionarmos. Ao ouvir o lecionamento tanto da primeira, segunda, até a 14ª lição, e nos posicionarmos de maneira sólida, de maneira seríssima. Qual tem sido o nosso posicionamento? Qual tem sido a nossa postura? Qual tem sido o nosso desempenho? Então Deus, por meio dessas lições, Ele não apenas vai nos conscientizar, Ele vai nos chamar à responsabilidade, irmãos. Ele vai nos chamar à responsabilidade. E aqueles que Ele tem chamado e tem dito não ao Senhor, se Ele lhe tem por filho, se prepare porque você vai apanhar. Se Ele não lhe tem por filho, você vai continuar da mesma forma que você está. Agora, se Ele lhe tem por filho, se prepare, porque a vara da correção de Deus vai te pegar. Porque você precisa se posicionar. Então, dentro dos poucos minutos que temos, para falarmos nesta oportunidade sobre esta temática, missões transculturais, sua origem na natureza de Deus, é muito amplo a temática. É muito ampla a temática. A proposta, ela é de natureza bíblica, e sendo de natureza bíblica, a argumentação ela se torna muito ampla, se torna muito grande. Mas a terceira lição vai tratar também nesta perspectiva, obviamente fundamentada no Antigo Testamento, e a quarta lição também, na perspectiva do Novo Testamento, que abordará a questão das missões transculturais. Mas deixa eu comunicar algo aos irmãos aqui ainda. Quando nós pensamos na teologia da missão como um todo, quando usamos missões nacionais e missões transculturais, estes termos são termos da missiologia. Estes termos são termos da teologia da missão, porque na mente de Deus não existe distinção entre missões nacionais e transculturais. Na mente de Deus, aonde houver um pecador, ali está o campo missionário. Então, estes termos da missiologia são termos didáticos para
o desenvolvimento didaticamente para a realização destas obras, seja de caráter nacional e seja de caráter internacional ou transcultural. Porque quando pensamos em missões no aspecto nacional, se terá uma metodologia, se terá uma didática, se terá uma perspectiva. Agora, quando se pensa em missão transcultural, se tem uma outra didática, se tem um outro preparo, se tem uma outra metodologia, enfatizando que tanto a mensagem para as missões nacionais quanto para as missões transculturais, ela é fundamentada no Santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a mensagem do Evangelho, ela é universal. Ela é universal. Agora, eu posso usar várias didáticas e vários meios para pregar este Evangelho, para que este Evangelho seja mais entendível, mais compreensível a outros povos. Então, na mente de Deus, aonde tem um pecador? Tem do lado da minha casa. O campo missionário está ali. O campo missionário está ali. Agora, no desenvolvimento da missiologia, a gente tem esta distinção para a preparação, para a forma de envio, para a forma de trabalho que será implantado, para objetivos alcançados. Então, existe esta distinção. Esta presente lição, ela possui 3 objetivos. Objetivo número 1, explicar a natureza missionária de Deus. Objetivo número 2, enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção. Objetivo número 3, estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. Então, estes são os 3 principais objetivos desta presente lição: explicar a natureza missionária de Deus, enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção e estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. Essa lição, ela também vai se fundamentar no que diz respeito a esta ideia da transculturalidade, que é missões além fronteiras, missões além barreiras étnicas, culturais. Ela vai se fundamentar na família de Abraão, no povo de Israel, na pessoa de Jesus e no cumprimento da missão da igreja. Então, ao longo dos tópicos e respectivos subtópicos desta lição, ela vai orbitar nestas propostas apresentadas aqui pelo comentarista pastor Wagner Gabi. A família de Abraão, o povo de Israel, o ministério de Cristo e a missão, o cumprimento da missão da igreja. Então, a verdadeira prática missionária tem sua origem e base em Deus. A verdadeira prática missionária tem a sua origem e a sua base em Deus. Entendendo isto, nós vamos para o nosso primeiro tópico principal. Lembrando aos amados irmãos que esta presente lição possui 3
tópicos principais: a natureza missionária de Deus, o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção, e visão bíblica do caráter transcultural da missão. Então, estes são os 3 principais tópicos desta presente lição. Lembrando que estes tópicos possuem os seus respectivos subtópicos que procurarão alcançar os objetivos desta presente lição. Então, vamos lá. Primeiro tópico principal da lição: a natureza missionária de Deus. A natureza missionária de Deus. E este primeiro tópico trabalhará com a figura de Abrão, a priori, ou Abraão. Tanto o nome quanto o outro está correto, mas Abrão aqui é a princípio no seu chamamento. Então, este primeiro tópico e os seus subtópicos irão trabalhar com esta personagem da página do Antigo Testamento, esta figura, este ícone da fé, esta personalidade bíblica chamada de Abraão. E estes respectivos subtópicos trabalharão a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão, a missão como atividade de Deus no mundo e o nosso modelo missionário. Estes são os 3 respectivos subtópicos do primeiro tópico. O primeiro subtópico: a natureza missionária de Deus no chamado de Abrão. A leitura foi efetuada, a leitura bíblica em classe, no livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 1 em diante, aonde nos é apresentado por Moisés o chamado de Abrão. É o início de forma clara dentro do texto sagrado de um projeto que Deus estava iniciando por intermédio de uma família. E percebemos a natureza missionária de Deus por intermédio do chamado de Abrão, porque este chamamento de Deus para Abrão não seria um chamamento para um propósito apenas local. Este chamamento de Deus para Abrão seria um chamamento que alcançaria propósitos universais, propósitos mundiais. Então, aquilo que iniciaria com uma família teria um alcance de caráter universal. E isto é muito extraordinário para nós que cremos na Bíblia como verdade de Deus. Para nós que cremos na inerrância das Sagradas Escrituras, isto é algo extraordinário. Deus iniciando um projeto com uma família, e este projeto seria um projeto que teria proporções universais, mas teve início com um casal improvável para a realização deste projeto. E nós estaremos analisando isto ao longo deste primeiro tópico principal, que é a natureza missionária de Deus, agora com base no chamado de Abrão. O Senhor havia dito a ele, falado
com Abrão, ele já havia saído de Ur dos caldeus, ele estava em Harã, quando o Senhor fala com ele, pelo menos dentro daquilo que conseguimos depreender do texto bíblico, tanto em Gênesis capítulo 2, quanto em Atos dos Apóstolos capítulo 7, que Deus havia falado com ele pela segunda vez. E a segunda vez que Deus fala com Abrão, ele fala com Abrão para que este viesse romper com algumas coisas. E este rompimento que Abrão precisava realizar seriam fundamentais, necessários, para que os propósitos de Deus se cumprissem na vida de Abrão, e não apenas na vida de Abrão, para que os propósitos de Deus também se cumprissem por intermédio da vida de Abrão. Então, estes rompimentos ditos por Deus seriam fundamentais para que estes propósitos de Deus ocorressem, se cumprissem na vida de Abrão e de sua companheira a priori Sarai, a Sara, e posteriormente por intermédio de Abrão. Então nós temos aqui no versículo 1 do capítulo 12, o texto dizendo: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Amados, ao ouvirmos esta leitura, parece algo muito simples. Algo muito simples. Mas nós estamos falando de uma cultura totalmente diferente da nossa. Estamos falando de uma cultura patriarcal, aonde a figura patriarcal estava muito ligada à sua posteridade, e a sua posteridade estava muito ligada à figura patriarcal. Então, dentro do nosso contexto, isso soa de forma muito leve, porque é muito normal os nossos filhos alcançarem determinada idade e romper, em dado um certo distanciamento da casa do pai. Agora, dentro do contexto e da cultura patriarcal, isto é muito mais difícil. Isso é muito mais difícil. Então, o Abrão, ele está ouvindo um ser que ele estava começando a conhecer. Esta amizade de Deus com Abrão, ela estava em seus fundamentos, em sua base, e ele vai ouvir Deus falar com ele para lhe romper com tudo aquilo que ele estava acostumado. Com tudo aquilo que ele estava familiarizado. Ele escuta Deus falando com ele pela primeira vez em Ur dos Caldeus. Deus aparece a ele. Agora, quando Deus fala com ele, aqui no texto do capítulo 12, Deus fala: você precisa romper com algumas coisas. Quando Deus ele começa esta segunda fala com Abrão, ele vai dizer assim, ele diz assim: sai-te da tua terra. Isso aqui é uma ordem, é um chamado de Deus para Abrão, para ir, a princípio, para um lugar que ele ainda não conhecia e não sabia. Então, este sai-te para nós, da tua terra, saia da tua terra,
ouvir esta leitura, ela soa de forma muito leve para nós. Agora, para quem está ouvindo isso de Deus, olha o peso disso, irmãos. Você está confortável. Você está estabilizado. Você está com as estacas da tenda bem fincadas no solo. Você possui parentes próximos de você. Seus filhos, seus pais, seus irmãos. E de repente, você escuta mais uma vez um ser que você está começando a conhecer, dizendo: você precisa sair dessa terra. Você precisa sair desta terra. Olha o peso que há nesta palavra nos ouvidos de Abrão. Aí, junto com essa ordem, vem a promessa. Você precisa sair, porque eu tenho um propósito em tua vida e através da tua vida. Aquilo que eu vou começar na tua vida não vai ficar só na tua vida. Aquilo que eu vou fazer na tua vida não vai ser feito só na tua vida. Você simplesmente vai ser um canal, Abrão. Eu vou derramar em ti, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Propósito na e propósito através de. Propósito na vida de Abrão e propósito através de Abrão. Então, a natureza missionária de Deus é vista no chamado de Abrão. Então Deus diz para ele sair da casa de teu pai, da terra onde ele habitava, para ir para uma terra que Deus ainda o mostraria. E só depois do rompimento com o passado é que existe uma caminhada rumo ao futuro. Escute bem isso aqui. Olha o que a natureza missionária de Deus está fazendo com este homem. Você vai romper com o passado e vai caminhar em direção ao futuro. Você vai romper com o passado e vai caminhar em direção ao futuro. Por quê? Porque se você não romper com o passado, você não vai alcançar todas as minhas propostas para você que estão no futuro. Então ele precisava romper com o passado. E o passado de Abrão é um passado idolátrico, idólatra. Josué, no capítulo 24, vai declarar isso, que os pais de Abrão, bem como ele mesmo, eram idólatras. E eu não quero entrar aqui nos pormenores dessa questão. Antiga região da Mesopotâmia, que é tido como berço da civilização humana, onde estava o crescente fértil. E aonde se acreditava que se localizava o jardim que estava na região do Éden. Se fosse em nossos dias, Abraão seria iraquiano. E ele precisava romper com isso. Romper com este passado idólatra.
romper com este passado politeísta. Por quê? Porque a partir de Abrão seria estabelecido um modelo de culto monoteísta. Um único Deus pregado a todas as nações. E Abrão é o pai dos 3 principais segmentos religiosos, e os 3 são monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Mas este rompimento com este passado idolátrico era necessário. Este rompimento com a sua parentela, com a terra onde ele estava habitando, era extremamente necessário para que ele pudesse cumprir todos os propósitos de Deus na vida dele. Então, quando Deus ele chama Abrão, Abrão estava com 75 anos. E Deus chama ele para um propósito, para a partir dele, Deus levantar, criar uma grande nação. Abrão tinha 75 anos, aproximadamente, quando Deus o chamou pela segunda vez. Isso quer mostrar que a idade não é um obstáculo para aceitar novos e grandes desafios para a vida quando Deus está nos chamando. Quando é Deus que está nos chamando e quando é Deus que está nos convocando, Deus garante a saúde. Deus garante a força necessária para a execução dos propósitos dele. Deus está chamando um homem de 75 anos de idade. Obviamente que o ambiente, o clima da terra era diferente. Mas um garotão de 75 anos de idade não é brincadeira. E com um agravante. A esposa estéril. Muitos anos de casado e nada. E Deus vira e falou: ó, de ti vai sair uma grande nação. Então, junto com a ordem de Deus, ele faz promessas a Abrão, porque a natureza missionária de Deus estava sendo manifesta por intermédio do chamamento de Abrão. Então, esta promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão, ou de Abrão. E esta bênção, ela possui várias etapas. Quais seriam elas? Primeira, de ti farei uma grande nação, conforme o capítulo 12 do Gênesis, versículo 2. Segunda, te abençoarei, mesmo versículo 2. Terceira, engrandecerei o teu nome. E o nome aqui dentro do contexto da época falava muito alto, muito alto. Deus estava chamando a Abrão para o engrandecimento do nome dele, nome de Abrão. Deus faria com que Abrão fosse conhecido através da sua fé, através das suas obras, através do seu aceitar do chamamento de Deus. Aí por isso ele ficou conhecido como pai de numerosas nações, confidente de Deus, profeta, príncipe de Deus, servo de Deus e amigo de Deus. Todos estes títulos Abrão recebeu. Abrão recebeu. E quarto, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então observe o alcance destas bênçãos. Através deste aceitar do chamado de Deus.
Abrão aceitando este chamado de Deus. Amados, quantas bênçãos poderíamos receber? E quando eu digo bênçãos, eu não digo só em escala doméstica, casa nossa. Eu digo que estas bênçãos, elas poderiam ser proporcionais, não só à nossa casa, mas a toda a nossa parentela, a todos aqueles que nos cercam. E muitas das vezes, isso passa pela aceitação do chamado de Deus em nossa vida. Você poderia ter muito mais de Deus. A tua família poderia ter muito mais de Deus, se você aceitasse o chamado dele. Se você decidisse romper com o passado. E há pessoas que estão me ouvindo, que me ouvirão, que estão presas ao passado e não conseguem aceitar esse chamado. Você até vem ao templo. Você até se assenta destes bancos. Você é até um contribuinte. Glória a Deus por tudo isso. Mas Deus quer fazer mais. Deus tem muito mais. Deus quer muito mais. Mas é necessário você entender este propósito de Deus e aceitar. Entender este propósito de Deus e aceitar. E há um desafio de Deus para nós aqui nesta manhã. Há um desafio de Deus para nós aqui esta manhã. E qual é o desafio de Deus? Quem pode se levantar aqui nesta manhã e dizer: Deus não me chamou para nada? Quem aqui teria essa coragem de se levantar diante do Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, esta manhã, e dizer: o Senhor não me chamou para absolutamente nada, por isso eu estou da forma que eu estou? Quem aqui teria essa coragem? Então Abrão, ele entendeu o chamado de Deus. Ele aceitou o chamado de Deus. Ele abraçou o chamado de Deus. Vamos lá. Então, a natureza missionária de Deus é baseada no chamado de Abrão. A missão como atividade de Deus no mundo. Aí, isso aqui está fundamentado no capítulo 17. Já havia se passado 24 anos. E Deus ainda não havia cumprido, pelo menos em parte, aquilo que ele havia falado com Abrão. Porque Deus já estava abençoando Abrão desde quando ele aceitou o desafio. Agora, os desdobramentos destas bênçãos de Deus sobre Abrão, em dado a aceitar a proposta missiológica, missionária de Deus, a ele, aí é outra coisa. Aí existem desdobramentos. Aí aqui nesse capítulo 17 está mais um desses desdobramentos. Deus se manifesta a Abrão novamente. Deus cria uma aliança com Abrão, chamada de aliança abraâmica. Berit, aliança. Aliança. E quem firmou a aliança foi Deus. A aliança não nasceu daqui para lá. A aliança veio de lá para cá.
É como se Deus estivesse falando para Abrão assim: Abrão, eu vou fazer a minha parte. Do meu lado você pode ficar tranquilo, Abrão, que tudo quanto eu falei para você e sobre você eu vou cumprir. Agora eu tenho uma recomendação: faça a sua parte. Ande na minha presença e ser perfeito. Do meu lado você pode ficar despreocupado, Abrão. Então a missão como atividade de Deus no mundo, porque Deus estava se relacionando com um ser humano. Deus estava se manifestando para um ser humano. Olha que coisa extraordinária. Esta é a atividade de Deus no mundo. A primeira vez, Abrão ainda estava em Ur dos Caldeus, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 7. O Deus da glória vai dizer: Estevão, apareceu nosso pai Abrão, estando ele ainda em Ur dos Caldeus. Apareceu uma manifestação teofânica de Deus a este homem. Amados, na primeira semana, quando eu aceitei a fé, o grupo de jovens, a igreja, onde eu cresci ministerialmente e espiritualmente, nós tínhamos um propósito, pastor Vanderlei, de orarmos todos os dias, de madrugada, todos os dias. E isso era de segunda em segunda, todos os dias. E isso perdurou uns 2 anos. Depois a oração veio para as 10 e às 11, todos os dias, que perdurou 3 anos aproximadamente. Mas na primeira semana que eu aceitei a fé, estava orando no altar da igreja, e novo convertido, me diziam que o altar era santo, como de fato o é, mas eu sempre gostei de orar no altar, desde novo convertido, no altar. Aí tinha um outro novo convertido, um primo meu, que havia sido batizado com o Espírito Santo. No ato dele aceitar Jesus, ele foi caminhando em direção ao púlpito da igreja, falando em línguas estranhas. E naquele dia, Deus havia dado a ele, no dia que ele aceitou a fé, o dom de profecias. E naquela noite, naquela madrugada, ele começou a correr pela igreja. A correr, era um templo do tamanho desse, a correr em torno dos bancos. Ele foi até onde eu estava, colocou a mão na minha cabeça e disse assim: meu filho, eu te escolhi, eu te chamei. Irmãos, para o novo convertido, eu nunca tinha tido contato com o evangelho, com o cristianismo protestante. Eu nem sabia que existia profecia. Nem sabia que existia profecia da forma que eu recebi. Eu sabia que tinha revelação. Estou dando livramento, laço de morte sendo cortado. Agora a profecia, Deus tomar os lábios de alguém, eu não sabia que existia esse dom. E ali o Senhor falou algumas coisas comigo. Irmãos, eu saí de manhã, na época eu estava cursando ainda no ensino médio, eu saí para a escola, fui em casa, voltei para a escola de manhã, nas alturas, pastor Vanderlei. Eu ainda tinha alguns relacionamentos interpessoais de amigos do mundo. Eu cheguei na beira deles e dizia assim: o Deus da glória falou comigo essa madrugada. Isto para mim foi um máximo. Porque eu tinha em mente o seguinte: simplicidade de novo convertido. Eu não tinha em mente que Deus ele pode falar simultaneamente, ao mesmo tempo, em vários lugares. Então, na minha cabeça, Deus havia parado exatamente naquele momento para falar exclusivamente comigo. Eu pensei, Deus parou todas as atividades dele para falar exclusivamente comigo. E aquilo foi um
peso tremendo de Deus dentro da minha alma. Tremendo. Então, Deus está realizando a sua atividade no mundo, se manifestando a um homem, confirmando o chamado dele para este homem, se aliançando com este homem, mudando o nome deste homem. Porque Deus, ele ainda continua se relacionando com a criatura humana. E isso tanto no aspecto audível, visível e tatável também. Deus toca em nós. Nós ouvimos Deus. Nós podemos ver as manifestações dele visivelmente. Deus não ficou preso no passado. Deus, ele continua atuante em nossos dias e se manifestando em nossos dias, porque a natureza missionária de Deus se manifesta através também de sua atividade no mundo. Terceiro subtópico, deixa eu adiantar, nosso tempo já está indo embora. O nosso modelo missionário. Tinha muita coisa aqui para falar. Mas o nosso modelo missionário se fundamenta na pessoa de Deus. Nós temos muitos exemplos, tanto nas Sagradas Escrituras quanto na história, nos anais da história, de homens e mulheres que foram exemplos de fé. Foram exemplos de confiança. Foram exemplos de trabalho prestado a Deus. Muitos homens. Mas o nosso principal modelo é a pessoa de Deus. O nosso principal modelo missionário é a pessoa de Deus. E nós temos 3 exemplos clássicos nas páginas do Antigo Testamento. Eu poderia citar aqui muitos personagens bíblicos e da própria história, que são exemplos neste quesito missões, obras realizadas em nome de Deus. Mas Deus é o nosso principal exemplo. E os 3 principais exemplos missiológicos de Deus no Antigo Testamento é quando o homem peca no jardim e Deus vem atrás do homem. Olha só que coisa extraordinária. O homem ofende Deus, o homem peca contra Deus e Deus vem atrás desse homem que pecou contra ele. O segundo exemplo é o capítulo 6, 7, 8 e 9 do Gênesis. História de Noé. A humanidade está degradante. A humanidade está corrompida. O mundo conhecido de então. Geração chamada antediluviana. E Deus levanta Noé como pregoeiro da justiça. E propõe a salvação a todos. A todos. Noé prega arrependimento para aquele povo. Noé prega a volta para Deus, mas eles não quiseram. Mas Deus veio mais uma vez à humanidade. A primeira vez representada em Adão e Eva, na segunda vez durante aquela geração antediluviana. Agora, Deus vem a terceira vez à humanidade, exatamente através deste projeto aqui que está sendo destacado, que é o chamamento de Deus na vida de Abrão. E através desse chamamento, o propósito de Deus era alcançar todas as gerações, em todos os tempos, em todas as épocas. Então, Deus é o nosso principal modelo. Eu poderia aqui citar muitos outros exemplos, mas isso vai ser abordado na próxima lição, falando aqui no aspecto
transcultural da missão no Antigo Testamento. Então, Deus é o nosso principal modelo. Deus veio atrás de quem o ofendeu. Deus veio atrás de quem pecou contra ele. Deus veio atrás de quem virou as costas para ele. Este não é o amor de Deus? Esta não é a nossa principal motivação? O amor de Deus? Aí vai ser o nosso próximo tópico desta lição. O amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. O amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Aonde ou sobre o que a história da redenção está consolidada, fundamentada, alicerçada? Sobre o amor de Deus. O amor de Deus é a base para todo o plano da redenção, revelado em sua palavra. O apóstolo João, em sua primeira epístola universal, capítulo 4, versículo 8 e versículo 16, ele declara que Deus é amor. Preste atenção nisso. Deus é amor. Amor não é apenas um atributo moral de Deus. Amor é algo inerente à natureza de Deus. Deus, ele não apenas tem amor. Deus, ele não apenas sente amor. Deus é amor. Isto faz parte da natureza de Deus. Isto faz parte do comportamento da sua própria essência. E de que maneira este princípio fundamental da história da redenção nos é apresentado? Nos é apresentado em alguns aspectos. Este plano de redenção é visto no amor de Deus. Este amor de Deus é revelado na criação e queda. Deus cria o homem bom, o homem peca, e Deus vem atrás deste homem que peca. E apresenta um projeto de redenção para este homem que havia pecado. Este plano de redenção e o amor de Deus é revelado também. Aqui é o ápice, é o clímax. É a expressão mais alta, mais forte do amor de Deus. O sacrifício de Cristo. E ele demonstra isso quando envia Cristo Jesus na plenitude dos tempos, para que este morresse para pagar uma dívida que Adão havia contraído lá no Éden quando peca, porque quando Cristo ele morre, ele não paga a dívida ao diabo. A humanidade não estava devendo absolutamente nada ao diabo. A humanidade estava devendo a Deus. Então, quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, ele está pagando uma dívida que Adão contraiu com a queda dele lá no Éden. Ele paga aquela dívida. Ele paga aquela dívida. Então, no sacrifício de Cristo é transmitido e expressado a tônica, o clímax do amor de Deus, e também este plano de redenção e o amor de Deus é visto na sua justiça e misericórdia. Justiça e misericórdia. Justiça e misericórdia. A justiça de Deus exige que Deus venha punir o pecado. E se o pecado está em nós, quem é que Deus vai punir? A gente. Agora, a misericórdia de Deus, que é uma das faces da graça, a misericórdia de Deus, ela faz com que nós tenhamos fé em Cristo, a graça de Deus faz com que tenhamos fé em Cristo
e nos reconcilia com essa justiça. E esta justiça divina, ela fica atrelada à salvação graciosa que recebemos através do sacrifício de Cristo Jesus. Então, em suma, o amor de Deus é a essência do plano de redenção. O amor de Deus. Então, Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Aí aquela expressão no grego, agapi, que é o amor sacrificial. É o amor que se oferece sem querer receber nada em troca. É o amor que exige sacrifícios angustiantes, pesados, mas sacrifícios que são realizados puramente por causa deste amor. Segundo subtópico, a redenção no Antigo Testamento. Redenção no Antigo Testamento. A redenção, em termos gerais, refere-se à ação de resgatar, libertar, restituir, devolver. E nas páginas do Antigo Testamento nós temos exemplos de redenção. Obviamente que o assunto redenção no Novo Testamento é claro, é explícito. No Antigo Testamento, é aquilo que o escritor aos Hebreus vai chamar de sombras e figuras das coisas futuras. E existem muitos exemplos nas páginas do Antigo Testamento deste processo redentivo, deste resgatar, deste libertar, deste restaurar, deste restituir. Nós temos inúmeros exemplos. Quais seriam eles? Muitos, mas cito 3. O Cordeiro Pascual de Êxodo, capítulo 12. A redenção da família de Noemi através de Boaz, o parente próximo. E o famoso ano do jubileu, descrito no capítulo 25 de Levítico. Cordeiro Pascual serviu para proteger os primogênitos dos israelitas contra a mortandade que estava vindo sobre a terra do Egito. O parente mais próximo, a saber, Boaz, ele através da ação redentora, ele resgata a família de Noemi, se casando com Ruth. Agora, o ano do jubileu foi um ano restituído por Deus entre os filhos de Israel, e este ano é o ano da redenção, da restituição. Restituição de quê? De propriedades perdidas, de dívidas que eram perdoadas. Então, essas propriedades que haviam sido perdidas, elas eram restituídas. As dívidas, elas eram perdoadas no famoso ano do jubileu. E isso tudo aponta para aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. Eu tinha aqui outros exemplos, além dos tipos e símbolos de redenção, profecias messiânicas de redenção, que se baseiam no capítulo 53 de Isaías, capítulo 5, versículo 2 de Miqueias, né, que é visto como profeta que profetiza o Messias, que viria da cidade de Belém. Isaías, no capítulo 53, é visto como a profecia do servo sofredor, mas
a gente precisa adiantar. A redenção no Novo Testamento. A redenção no Novo Testamento, ela é vista de forma mais clara. Ela é vista de forma mais clara. Por quê? Quando Jesus ele se manifesta e começa a pregar o evangelho do reino, e os seus apóstolos pregam este evangelho, o evangelho da graça, a proposta e o propósito da morte de Cristo na cruz do Calvário começa a ficar mais claro. Aí vem as epístolas e esclarece muito mais esta proposta de Deus com a morte de Cristo. Aí no Novo Testamento, nós temos a base fundamental de redenção, não mais em sacrifícios de animais, não mais em anos santos, não mais em parentes próximos, mas em um único ato, que é o ato de Jesus na cruz do Calvário. Agora não é mais o ano do jubileu, não é mais o parente próximo, não é mais o cordeiro pascual sacrificial, mas um único ato que foi realizado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, este sacrifício de Cristo na cruz, conforme a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, nos proporcionou redenção. Nos proporcionou redenção. E não só redenção, conforme a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, a libertação da servidão. Essa redenção, este sacrifício de Cristo, nos proporciona a redenção e também nos proporciona libertação da escravidão, conforme Gálatas, capítulo 3, versículo 13. E conforme a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, esta obra de Cristo, este ato de Cristo, fez com que fôssemos comprados por bom preço. Por bom preço. Então, esta redenção nos proporciona reconciliação, conforme a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Esta redenção também nos proporciona acesso a Deus, conforme carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 13. O Espírito de Deus também, ele está ligado à redenção, porque ele é o selo desta redenção. Renovação e transformação também está ligado à redenção. Nós somos renovados e transformados, tudo com base nesta redenção realizada por Cristo. Agora, esta redenção é um plano eterno de Deus. Antes mesmo de Deus criar todas as coisas, este plano redentivo já estava em sua presciência, conforme Paulo escreveu na sua carta aos Efésios, capítulo 3, versículo de número 11. Agora, existe também uma esperança futura para a redenção. Esta redenção é a redenção do nosso corpo. Paulo vai tratar isso na epístola dele às igrejas que estavam ali em Roma, no capítulo 8, versículo 23. A redenção do corpo, esse corpo sendo resgatado da corrupção, da mortalidade. Nosso terceiro e último tópico principal é a visão bíblica do caráter transcultural da missão. Possui 3 subtópicos: um Deus missionário, a escolha de Israel e sua missão, a escolha da igreja. Um Deus missionário. Isto está sendo bem enfatizado aqui ao longo da minha fala a esta igreja. É Deus que toma essa iniciativa.
É Deus que toma esta decisão. A questão salvação, apesar de ter participação do homem no crer, mas em termos fundamentais, a primeira ação foi de Deus. Quem veio atrás do homem caído foi Deus. Quando o Pai envia o Filho, quando Deus se veste de pele humana para habitar entre os homens, através da encarnação do Verbo, Deus estava vindo atrás da humanidade caída. Jesus veio para pegar na mão de Adão, para, através do seu sacrifício, colocar Adão de pé novamente. Porque a humanidade, ela estava caída em Adão. Agora, a humanidade em um todo estava também representando Adão. Então, quando Jesus ele vem a este mundo, ele vem para cumprir a sua missão. A missão de pregar o evangelho, a missão de resgatar o homem, a missão de redimir o homem de seu pecado. Então, esta atitude é de Deus. Esta ação é de Deus. Por quê? Deus é um Deus missionário. Deus é um Deus missionário. Negligenciar missões, e quando eu falo negligenciar missões, amados, eu não estou me pautando em pendurar bandeiras aqui no templo. Eu não estou me pautando apenas em passar vídeos aqui aos irmãos. Eu estou falando da missão integral da igreja. Missão integral da igreja. Porque a igreja ela possui uma missão integral de pregar o evangelho a toda criatura, mas também esta missão da igreja, ela acaba atingindo a sociedade em termos sociais e em termos de justiça também. Quando eu falo em termos sociais, eu falo da assistência da igreja. Quando eu falo em termos de justiça, eu falo do posicionamento da igreja contra todas estas pautas contrárias à palavra de Deus. Então, Deus é um Deus missionário. E isto é visto ao longo das páginas sagradas. Se recebemos a natureza de Cristo, que foi o maior pregador, o maior missionário, o maior evangelista, o maior apóstolo, o maior mestre, o maior profeta de todos os tempos, nós recebemos a natureza dele. Por que estamos parados? Se recebemos a natureza de Cristo, por que nos contentamos só com o culto de domingo à noite? Deixa eu dizer algo aos amados irmãos aqui. Se Cristo estivesse aqui em nossos dias, ele participaria dos cultos, como participava na sinagoga e nas festas no templo. Não sei em qual denominação, mas ele participaria. Mas as atividades ministeriais dele não se restringiria apenas no templo. As atividades de cumprimento do propósito de Deus, dele, não se restringiria apenas no templo. E muito provável,
esse sistema religioso que aí está o crucificaria novamente. Eu ouvi uma frase do Tim Keller. Ele disse o seguinte: Jesus não era um cara legal dentro da perspectiva da visão da sociedade da época, porque normalmente não se crucifica caras legais. Então, se ele estivesse aqui em nossos dias, ele não ia parar, irmãos. A natureza de Deus é natureza missionária, pastor Vanderlei. Meu pai trabalha até agora, por isso eu também trabalho. João capítulo 5. Ele não parava. E quando eu falo não parava, eu não estou falando que ele não descansava, é diferente. Porque o princípio do descanso é um princípio estabelecido por Deus. E rompendo com isso, estamos indo contra o próprio Deus. Mas ele não parava no que diz respeito às suas atividades ministeriais. Eu não vou fazer mais nada, não. Me tiraram o cargo de mestre da sinagoga, eu não vou fazer nada mais. Me expulsaram de Nazaré, não deixaram eu pregar mais na sinagoga, eu nunca mais quero pregar em sinagoga. Então a natureza de Deus é uma natureza missionária. E os dois últimos subtópicos, a escolha de Israel e sua missão. E a escolha da igreja. Deus escolheu Israel. E escolheu Israel para um propósito. Eu disse isso aqui na 13ª lição do trimestre passado. Era propósito de Deus, proposta de Deus que Israel fosse uma nação de sacerdotes, representando este Deus diante de outras nações. E este Israel deveria ser o receptor e protetor da revelação divina para o mundo. Este Israel devia ter sido o canal através do qual o Messias iria dominar e abençoar as nações, porque ele seria filho de Abraão, da tribo de Judá e da casa de Davi. E este Israel deveria ter sido servo de Deus e testemunha de Deus diante de outras nações. Mas este Israel falhou. E o reino lhes foi tirado, conforme Mateus capítulo 21, versículo 43, e foi dado a outro, conforme Jesus disse. O reino lhes será tirado e será dado a outro povo, e este povo dará muito fruto. E o Senhor escolheu a igreja. A missão, tanto nacional quanto transcultural, não é do governo. A missão é da igreja. A igreja é a agência central de Deus na terra. Não podemos se perder, amados. Não podemos se perder. Pois a nossa missão, a nossa responsabilidade, tanto no aspecto individual quanto no aspecto coletivo, está muito bem claro na Bíblia Sagrada e de tudo quanto o Senhor nosso Deus tem falado conosco nesta manhã. Que Deus vos abençoe. Eu quero aqui agradecer a oportunidade, meu tempo venceu, e voltar a palavra ao nosso querido superintendente, no nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.